A conta vence amanhã. E você já abriu o extrato 7 vezes hoje. Olhou o saldo, fechou, respirou fundo, abriu de novo. O número não mudou. Ele não vai mudar por ser olhado. O mundo diz para você procurar dinheiro, correr atrás, pedir emprestado, negociar, adiantar, vender alguma coisa antes que o sol nasça. Eu lhe digo, pela lei, pare de procurar o dinheiro. Procure o rosto que produziu aquele número, porque você não está sem dinheiro. Você está diante de um espelho. O dinheiro é um espelho. Ele não inventa nada. Ele não julga nada. Ele repete. Um espelho não tem opinião, não tem preferência, não tem piedade. Ele não negocia. Ele apenas devolve, com exatidão fria, o rosto que está diante dele. E a conta que vence amanhã é esse espelho encostado no seu rosto. Ela não está mostrando o quanto você tem. Ela está mostrando quem você acredita ser. Neste instante, esse espelho está devolvendo o rosto de quem implora. O homem comum grita com o reflexo, chora com o reflexo, passa a madrugada tentando consertar o reflexo, esfregar o vidro, esticar o prazo, diminuir o valor. O homem desperto faz outra coisa. Ele vira o rosto. Ele muda quem está diante do vidro. E o reflexo obedece em seguida. Sempre. Aquele aperto no peito às 3 da manhã não é falta de dinheiro. Escute isto com o corpo inteiro. Não é falta de dinheiro. É o pavor de que aquele número seja a verdade sobre você. Não é. É apenas um reflexo. E reflexos são obedientes. Em 24 horas, o mesmo prazo que a conta lhe deu, existe um comando que Florence Scovel Shinn usava quando o vencimento chegava e não havia nada visível na mão. Um comando que a maioria dos ensinamentos removeu. Removeram porque ele é seco demais. Removeram porque ele não pede nada a ninguém. Ele declara: ele é curto, cabe em um fôlego. E ele não fala com a dívida. Ele fala com o rosto. Eu não brigo com o reflexo. Eu declaro quem sou diante dele. Guarde essa frase. Não a repita ainda. No clímax deste encontro, eu entrego a postura, o tom exato e a hora precisa de usá-la, porque a mesma frase, dita com o rosto errado, devolve o reflexo errado. Pare aqui um instante, antes que eu abra o mecanismo. Há quem escuta e há quem obedece. A diferença entre os dois é a ação imediata. Se o que você acabou de ouvir fez você sentir algo, isso é a lei reconhecendo você. Inscreva-se, ative o sino, escreva nos comentários. Eu obedeço à lei. Essa frase não é para mim, é para você. Ela é o primeiro rosto novo que você apresenta ao vidro hoje. E agora, vamos ao que faz essa lei irresistível. Toda palavra que sai da sua boca é o rosto que você apresenta ao espelho. Entenda a mecânica, porque ela é simples e brutal. O dinheiro não escuta o seu desejo. Ele não escuta a sua vontade, a sua necessidade, a sua urgência. Ele lê a sua declaração. É por isso que os antigos diziam que o dinheiro está na boca. Não no banco, não no salário. Na boca. A boca é o lugar onde o rosto se apresenta. Você já tentou pelo outro caminho. Trabalhou dobrado. Cortou tudo o que podia cortar. Contou moeda dentro do carro antes de entrar no posto. E o reflexo continuou o mesmo, teimoso, idêntico. Sabe por quê? Porque o esforço lustra o vidro sem tocar o rosto. Você pode esfregar aquele espelho durante 30 anos, com as 2 mãos, até a pele arder, e ele vai continuar devolvendo exatamente o mesmo rosto que está diante dele. Lei acima de esforço. Sempre. Essa é a primeira coisa que o velho eu se recusa a aceitar. E veja a crueldade elegante do engano. Quanto mais você esfrega, mais confirma ao vidro que o problema está no vidro. O esforço vira testemunho. Cada hora extra é uma declaração silenciosa de que o suprimento precisa ser arrancado do mundo à força, de que ele não vem por lei, de que ele não obedece à palavra. O universo registra essa declaração com a mesma seriedade com que registraria um decreto, e devolve, obediente,
o rosto do homem que arranca. Um rosto cansado. Um rosto que nunca tem o bastante, porque foi ele mesmo quem disse ao espelho que nunca teria. O mundo chama isso de responsabilidade. A lei chama de identidade equivocada apresentada com disciplina. Existe uma diferença abissal entre trabalhar a partir da abundância e trabalhar contra a escassez. O corpo faz o mesmo movimento nos dois casos, o rosto, não. Um está diante do vidro como governador que administra o que já é seu. O outro está diante do vidro como fugitivo que corre de um credor invisível. E o espelho, que não tem coração e nem precisa ter, copia os dois com a mesma perfeição. Agora, eu preciso lhe mostrar por que a sua visão anda embaçada. A identidade de escassez respira no vidro. Ela chega perto, sopra, e o espelho embaça. Você olha para a própria vida e não vê contorno nenhum. Vê vulto, vê sombra, vê medo com formato de futuro. E aí você conclui que o suprimento sumiu, que a abundância passou longe de você, que o universo escolheu outra pessoa. Não sumiu nada. O suprimento divino está exatamente onde sempre esteve. É o seu rosto que se escondeu atrás do próprio bafo. Quem pede diante do espelho recebe de volta a imagem de quem pede. Leia isso devagar. A súplica não é ignorada pela lei. Ela é atendida com precisão absoluta. Você suplica e o vidro devolve a imagem de um suplicante. Falta chamando falta. Carência copiando carência. E a lei faz isso sem crueldade, sem atraso, no ritmo da lembrança divina, com a mesma serenidade com que devolveria qualquer outra coisa. Ela não está punindo você. Ela está copiando você. Quem declara diante do espelho recebe de volta a imagem de quem governa. Mesmo vidro, mesma lei, mesma velocidade. Nada mudou na mecânica. O que mudou foi o rosto. E é aqui que a maioria trava, porque a maioria quer que a lei mude para ela, quando é ela quem precisa mudar diante da lei. O espelho não vai baixar o preço. O espelho não vai fazer exceção. O espelho copia. É tudo o que ele sabe fazer. E ele faz isso com uma fidelidade que deveria lhe dar esperança, não medo. Você compreende o que acabei de lhe dizer? A mesma exatidão que devolveu a sua falta vai devolver a sua autoridade. Sem discutir. Sem cobrar taxa. Sem pedir currículo. E agora eu vou nomear os sopros. As frases que você diz sem perceber e que apagam o seu rosto no vidro todos os dias. Não dá. Não tenho. Não consigo. Estou apertado. O dinheiro nunca chega. Sempre falta no fim do mês. Cada uma dessas frases é um sopro quente no espelho. Você as diz no automático, entre um gole de café e uma mensagem no celular. E depois se pergunta por que a imagem da sua vida está borrada. Não está borrada, está fiel. Fiel ao que a sua boca declarou. Então vamos trocar o rosto. Não o discurso bonito, o rosto. No lugar de não tenho, declare: o suprimento divino é a minha fonte imediata. No lugar de não dá, declare: a lei já separou o que vence amanhã. No lugar de estou apertado, declare: eu sou o rosto que a abundância copia. Nenhuma dessas frases nega o boleto. Elas nem falam com o boleto, elas falam com o vidro. E o vidro escuta o rosto, não o papel. Repare que nenhuma dessas substituições pede algo. Nenhuma delas termina com um ponto de interrogação disfarçado. Elas afirmam um estado. Elas descrevem uma realidade já existente no invisível, e é essa descrição que o espelho copia. A abundância não é convencida. A prosperidade não é comovida. Elas são espelhadas. E se a sua boca tropeçar na primeira vez, deixe que tropece. A voz aprende a governar como a criança aprende a andar, caindo diante do vidro e levantando outra vez. O que não se pode fazer é declarar a falta com firmeza e a abundância com vergonha. Esse é o desequilíbrio que mantém a maioria dos homens presa ao mesmo reflexo por décadas.
Eles são convictos no medo e hesitantes na fé. Inverta isso. Seja seco na verdade e mudo na queixa. Você ouviu isso? Seco na verdade, mudo na queixa. Aí está toda a arquitetura espiritual do suprimento em 7 palavras. Deixe-me contar o que acontece quando alguém para de discutir com o reflexo. Uma mulher tinha um vencimento em 24 horas e nenhum recurso visível. Nenhum. Ela passou a manhã inteira olhando o extrato, como se olhar fosse uma forma de oração. Não é. Até que ela fez a única coisa que ainda não tinha feito. Parou de olhar o extrato e passou a olhar a própria boca. Descobriu que repetia a mesma frase de falta havia 10 anos todos os dias, na mesma hora, com a mesma entonação de derrota. Trocou a frase. Declarou, em voz alta, com o queixo firme, que era servida pela lei e não pelo saldo. O valor chegou. Chegou por uma porta que ela nunca havia aberto, que não estava em nenhum cálculo, que não pertencia a nenhuma das suas planilhas. Um homem colava as contas na porta da geladeira. Ele dizia que era para não esquecer. Mentira. Era para não parar de temer. Cada vez que passava ali, o medo era alimentado como um animal de estimação. Ele então mudou o papel de lugar. Colou o boleto na moldura do espelho do banheiro. E toda manhã, antes de qualquer tela, encarava o próprio rosto e declarava em voz alta que aquele papel já estava pago na substância, que a substância chegara primeiro e o papel viria depois, como todo reflexo vem. O boleto foi quitado antes do prazo. Esses 2 não encontraram dinheiro. Eles apresentaram outro rosto. E aqui é onde a identidade antiga precisa morrer, sem cerimônia e sem velório. Existe dentro de você um homem ou uma mulher que se acostumou a ser o personagem do aperto. Ele conhece o roteiro de cor. Ele sabe a hora exata de suspirar quando o assunto é dinheiro. Ele tem até uma certa dignidade nisso, um orgulho quieto de quem aguenta tudo. E esse personagem, ouça bem, é o único inimigo que existe nesta história. Não é o credor, não é o patrão, não é a economia. É o rosto que você aprendeu a fazer diante do vidro quando o assunto é suprimento. O velho eu acreditava que o número dizia a verdade sobre ele. O novo eu sabe que o número apenas repete o que ele disse primeiro. Essa morte não dói como o mundo promete. Ela alivia. Porque no instante em que o personagem do aperto sai de cena, sai com ele o peso de sustentar aquele teatro todos os dias, o cálculo obsessivo, a vergonha no mercado, a mentira educada para o amigo que convidou para jantar. Você não precisa mais interpretar a falta. Você não precisa mais provar ao mundo que está lutando. Você declara e sai da frente do vidro. E existe uma linha nas Escrituras que descreve isso com uma precisão que assusta. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, fala do homem que contempla o próprio rosto natural num espelho, se afasta e imediatamente esquece como era. É este o pecado financeiro da maioria dos homens. Não é gastar mal, não é ganhar pouco, é ver a própria autoridade por um instante, sentir, no meio de um vídeo, no meio de uma oração, no meio de uma noite, e esquecer completamente antes do café da manhã. O rosto de governador aparece por 3 segundos, e o esquecimento devolve o rosto de mendigo ao vidro. E Jó, capítulo 22, versículo 28, sela a lei. Decretarás uma coisa, e ela te será estabelecida. Não pedirás, não implorarás, não negociarás, decretarás. A palavra é o rosto, e o estabelecimento é o reflexo. Florence Scovel Shinn atendia pessoas com vencimentos no dia seguinte. Pessoas de mãos vazias, com o rosto marcado pela noite mal dormida. E ela nunca, jamais, as mandava correr atrás do dinheiro. Ela olhava para a pessoa e corrigia a palavra. Florence Scovel Shinn relatou o caso de uma mulher que chegou até ela às vésperas de perder tudo o que tinha, repetindo que não havia mais saída. Florence a interrompeu no meio da frase. Não deixou a frase terminar, porque uma frase de escassez terminada é um sopro completo no vidro.
Ela entregou àquela mulher um decreto, uma sentença curta de comando, e a instruiu a repeti-la até que a boca acreditasse no que dizia. O suprimento apareceu dentro do prazo, por um caminho que ninguém havia previsto. Florence chamava esse trabalho de cirurgia da alma. E o nome é exato. Ela cortava a frase doente antes que ela infeccionasse o suprimento inteiro. Ela sabia que a lei é obediente, e que uma lei obediente a uma palavra doente entrega doença com a mesma pontualidade com que entregaria ouro. Repare no método, porque ele contraria tudo o que o mundo ensina sobre urgência. Diante de um vencimento no dia seguinte, o mundo manda telefonar, manda pedir, manda humilhar-se um pouco, se necessário. Florence Scovel Shinn mandava calar a queixa e corrigir a boca. Ela não estava sendo ingênua. Ela estava sendo exata. Ela sabia que o telefonema feito com o rosto de mendigo traz de volta a resposta do mendigo e que o mesmo telefonema feito com o rosto de governador encontra portas que já estavam abertas. Não é o ato que a lei lê, é o rosto que executa o ato. Por isso, ela nunca proibia a ação. Ela proibia a ação nascida do pânico. Haja, mas haja depois de declarar. Ligue, mas ligue com o rosto novo. Abra a porta, mas abra sabendo que o suprimento já atravessou o invisível e está apenas procurando o caminho mais curto até você. Cada declaração de comando que sai da sua boca é um depósito invisível da palavra. Ele é feito num balcão de atendimento ao cliente cósmico que nunca fecha, que não tem fila, que não pede comprovante de renda. E aqui está o detalhe que quebra a ansiedade de quem entende. O saldo visível é sempre o último a saber. Sempre. Ele é reflexo. E reflexo chega depois do rosto. Nunca antes, nunca junto. Depois. Quase todo mundo conhece a afirmação bonita. Quase ninguém conhece o comando removido, aquele que Florence usava quando o relógio já estava contra a pessoa, quando não sobrava tempo para a fé morna. Ele não pede, ele não espera. Ele encara o vidro e ordena. E é ele que eu vou lhe entregar agora. Eu não brigo com o reflexo. Eu declaro quem sou diante dele. Ouça o que essa frase faz. Ela não menciona a dívida. Ela não cita o valor. Ela não implora ao dinheiro. Não negocia com o credor. Não pede prazo ao universo. Ela reposiciona o rosto. É só isso. E o espelho, obediente como sempre foi, copia o novo rosto sem pedir explicação, sem exigir prova, sem perguntar de onde veio essa autoridade repentina. Agora, a postura, porque a lei lê o corpo junto com a boca, de pé, diante de um espelho de verdade, não da tela do celular. Queixo firme, levantado o suficiente para que os seus olhos encontrem os seus olhos. Não olhe para o chão. Não olhe para o boleto enquanto fala. Quem olha para baixo apresenta ao vidro o rosto da falta, e o vidro copia obedientemente aquele pescoço curvado. E o tom? Voz baixa, densa, sem pressa nenhuma. Você não está convencendo ninguém, não há ninguém para convencer. Você está informando a lei. A súplica sobe de tom e treme no fim da frase. O decreto desce de tom e assenta, como pedra colocada no lugar. Ouça a diferença dentro de você antes de abrir a boca. Existe um erro que anula tudo, e eu preciso que você o conheça agora, antes de tentar. O erro é dizer a frase com a voz de quem pede socorro. A lei não lê o texto. A lei lê o rosto. Mesma frase, rosto de vítima, reflexo de vítima. Não existe atalho aqui. Não existe truque. Não existe uma versão fácil disso. Sabe o que acontece quando a palavra é lançada com convicção? O corpo obedece antes do mundo. Os ombros descem. A mandíbula solta. A respiração encontra o fundo do peito, onde há meses ela não chegava. Esse é o primeiro sinal, e ele é interno. A lei sempre entrega primeiro dentro, depois fora. Quem espera o sinal externo para acreditar, está pedindo ao reflexo que se mova antes do rosto, e esse é o único milagre que a lei não faz.
Duas pessoas podem dizer a mesma sentença na mesma manhã, diante de espelhos idênticos, e receber vidas diferentes. Não porque a lei tenha preferidos, porque uma delas apresentou o rosto de quem informa, e a outra, o rosto de quem tenta. Tentar é súplica com a coluna reta. O vidro percebe. Ele sempre percebe. O seu velho eu vai discutir comigo agora. Eu sei que vai. Ele vai dizer que isso é bonito. Mas que boleto não se paga com frase. Deixe-o falar. Deixe-o esvaziar o argumento inteiro e depois responda com a lei. Nenhum homem jamais mudou um reflexo pressionando o vidro. Você tentou o esforço, tentou o pavor, tentou a conta refeita 5 vezes no papel. O reflexo não se moveu. Agora mude o rosto e observe a rapidez com que o vidro obedece. Diga comigo, agora em voz alta. Não pense. Fale. Eu não brigo com o reflexo. Eu declaro quem sou diante dele. Se você está começando, comece assim. Uma vez pela manhã, diante do espelho, antes de tocar no telefone. Nenhum extrato, nenhuma notificação, nenhuma mensagem antes da frase. O primeiro rosto do seu dia pertence à lei, não ao aplicativo do banco. Fale, e só depois abra o mundo. Eu não brigo com o reflexo. Eu declaro quem sou diante dele. O padrão é 3 vezes ao dia. Ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. E uma vez extra, sempre. Cada vez que a conta subir na sua mente sem ser convidada, ela vai subir. Deixe que suba. E responda com o decreto, não com o pânico. Agora, o nível intensivo, para quem tem um vencimento em 24 horas. Pegue o boleto. Segure-o com as 2 mãos na altura do peito. Encare o espelho com o papel na mão e declare: eu não brigo com o reflexo. Eu declaro quem sou diante dele. Você não está negando a conta. Ela existe. Ela tem data, tem número, tem código. Você está mostrando ao vidro quem manda naquele número. E faça isso de pé, com o papel firme. Um homem sentado negocia. Um homem de pé decreta. O corpo inteiro participa do depósito invisível da palavra. E o balcão de atendimento ao cliente cósmico registra a postura junto com a sentença. E corrija o seu olhar, porque ele está treinado para acusar. Não olhe o valor procurando culpa. Olhe o valor como quem olha um reflexo antigo. Aquilo é informação sobre o rosto que estava ali ontem, não é sentença sobre o rosto que está aqui agora. O vidro não julga, ele copia. Ele não guarda a mágoa do rosto anterior, e então algo se solta por dentro. O peito abre, o corpo para de empurrar. A pressa some antes que o dinheiro chegue e você percebe, com uma calma quase estranha: eu não corri atrás, eu o chamei. Essa é a distância exata entre perseguir o suprimento e ser copiado por ele. Guarde a frase no fundo do peito, onde ela pesa. Eu não brigo com o reflexo, eu declaro quem sou diante dele. Agora eu lhe entrego o desafio e ele dura 7 dias, 7 manhãs, 7 meio-dias, 7 noites. Mesmo espelho, mesma frase, mesmo rosto de comando. E nenhuma queixa financeira em voz alta durante os 7 dias. Nenhuma. A agenda é exata e a exatidão é parte do trabalho. De manhã, a frase âncora 3 vezes antes de qualquer tela. Ao meio-dia, uma vez, com a mão sobre o peito, onde a voz se apoia. À noite, a frase, seguida do decreto de que o suprimento já foi entregue no invisível e está apenas atravessando o caminho até o visível. E vem a regra de silêncio, que é a mais difícil e a mais poderosa. Durante 7 dias, a sua boca não sopra no vidro. Nada de está difícil. Nada de não sei como vou pagar. Nada de contar a sua falta como quem conta uma piada no almoço. Uma frase de falta apaga 3 decretos. A lei é exata nas 2 direções e ela não faz desconto para desabafo. Vão testar você. Alguém vai perguntar como andam as coisas, com aquele tom de quem já espera a resposta triste. Você não precisa mentir. Você precisa apenas não soprar. Diga a verdade da lei. As coisas estão sendo governadas.
E siga em frente, sem alimentar o personagem que acabou de morrer. E não confunda silêncio com negação. Você não vai fingir que a conta não existe. Você vai deixar de discutir com ela. Existe uma diferença enorme entre olhar o boleto e ser derrubado por ele, e olhar o boleto sabendo que ele é papel e que papel é reflexo, e que reflexo obedece. Observe os sinais. Eles chegam entre 24 e 72 horas, e quase sempre nesta ordem. O sono volta antes do dinheiro. Depois vem a ligação inesperada. O prazo que se estende sem que você tenha pedido. O valor que aparece por uma porta que não estava no seu cálculo. O reflexo sempre chega depois do rosto, mas ele chega. Ele não tem escolha. Copiar é a única coisa que ele sabe fazer. E grave isto, porque é o que resta quando o boleto já for cinza. Você não é o número do boleto. Você é a moldura em que todo número da sua vida aparece. Troque a moldura, e todos os quadros mudam junto com ela. Essa é a razão pela qual quem muda o rosto nunca mais volta ao mesmo aperto. O dinheiro que chega por susto vai embora com o mesmo susto, porque o rosto continuou o mesmo e o vidro, obediente, refaz o retrato antigo em poucos meses. Mas o suprimento que chega porque a identidade mudou, fica. Ele fica porque não é sorte, ele é reflexo. E o reflexo permanece enquanto o rosto permanecer diante do vidro. 7 dias. Um espelho, uma frase. Nenhum sopro. A lei não vai atrasar. A lei nunca atrasou na história do mundo. O que atrasa é o homem que se esquece do próprio rosto assim que se afasta do vidro. Agora, repita comigo e depois escreva a frase nos comentários. Comentar não é engajamento. É apresentar o rosto novo diante da lei, em público, com testemunhas. Eu não brigo com o reflexo. Eu declaro quem sou diante dele. Amanhã a conta vence. Hoje o rosto muda. E no nosso próximo encontro, eu lhe entrego a frase que Florence dizia diante de uma porta fechada, quando o não já tinha sido dado, assinado e entregue. Feche este momento comigo, em voz alta, olhando nos próprios olhos. Eu sou o rosto da lei.